Então, nós conseguimos, amigos. Na última semana, descobrimos o verdadeiro significado das mensagens dos três anjos e ganhamos um vislumbre dos acontecimentos dos últimos dias e do julgamento final. Nós olhamos atentamente para os textos bíblicos de Daniel e Apocalipse e algumas outras histórias no Velho e Novo Testamento que revelam que Deus é amor e que Ele acabará vencendo a batalha entre os poderes do bem e do mal. No entanto, há mais insights que podemos obter nessa profecia. Em meados de 1800, uma mulher chamada Ellen White recebeu múltiplas visões de Deus sobre esses eventos finais, alguns dos quais mencionamos brevemente nas apresentações até agora. Adventistas do sétimo dia acreditam que Ellen White recebeu o dom bíblico da profecia do Espírito Santo durante seu ministério público, abrangendo mais de 70 anos. Ela escreveu mais de 5.000 periódicos e 40 livros em sua vida e é, na verdade, a autora de não ficção mais traduzida na história da literatura. Seus escritos não são feitos para substituir o texto bíblico, ela mesma disse isso. E seu trabalho certamente não contradiz a Bíblia. Ele simplesmente dá mais contexto sobre diferentes histórias bíblicas, o caráter de Deus e eventos dos últimos dias. Nesta apresentação, vamos olhar para algumas das coisas que a senhora White diz sobre o julgamento final, especificamente em seus primeiros escritos, publicado em 1945. Em primeiro lugar, a senhora White descreve como é importante ter uma compreensão certa das mensagens dos três anjos e compartilhá-las. Ela diz, parafraseando: "Meu anjo que o acompanha disse: ai de qualquer um que mude essas mensagens, até mesmo a menor quantidade." A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas paira sobre a maneira como elas são recebidas. Mais tarde, ela diz novamente: nenhum humano tem mais autoridade para mudar essas mensagens do que para argumentar que o Novo Testamento fez o Velho Testamento vazio. O Antigo Testamento é o Evangelho em figuras e símbolos. O Novo Testamento é a substância. Um é tão essencial quanto o outro. Aqui, ela está dizendo que cada uma das mensagens dos três anjos são necessárias. Você não pode ter um sem os outros. Ou seja, precisamos compartilhar as partes positivas e as partes aparentemente negativas, a esperança e o aviso dentro das mensagens dos três anjos. Não é fácil explicar a um amigo que um Deus amoroso pode destruí-lo, mas devemos compartilhar esses avisos com cuidado, sensibilidade e com amor, sem pular as partes estranhas ou desagradáveis, ou deturpar o caráter de Deus. Ellen White diz: por caneta e voz deve soar a proclamação. Devemos dar essas mensagens ao mundo em publicações, em discursos, mostrando a linha da história profética, as coisas que foram e as coisas que serão. Em essência, somos mensageiros de Deus. Desempenhamos o mesmo papel do primo de Jesus, João Batista, que abriu caminho para Jesus, anunciando a sua vinda e apresentando seus seguidores, ou qualquer um que escutasse a mensagem. João fez isso na primeira vinda de Jesus e fomos incumbidos de fazê-lo antes de sua segunda vinda. Mas fique atento, alguns o rejeitarão. Senhora White explica assim: João foi enviado para preparar o caminho de Jesus. Aqueles que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinamentos de Jesus. Sua oposição à mensagem que previu a vinda de Jesus os colocou onde eles não poderiam receber prontamente a evidência mais forte de que ele era o Messias. Satanás enganou aqueles que rejeitaram a mensagem de João para ir ainda mais longe e rejeitar e crucificar Cristo. Aqui, a senhora White diz que, para os judeus, o ato de rejeitar o ensino de João foi uma ladeira escorregadia para rejeitar Jesus e depois se colocar em uma posição onde eles não poderiam receber a bênção do Espírito Santo que lhes ensinaria o caminho para encontrar a salvação. Ela diz: os judeus foram deixados na escuridão total. Eles perderam toda a luz que poderiam ter sobre o plano de salvação e ainda confiavam em seus sacrifícios e oferendas inúteis. O santuário celestial tinha tomado o lugar do terreno, mas eles não tinham conhecimento da mudança. Assim como muitos judeus rejeitaram o testemunho de João, a senhora White continua dizendo que as pessoas de hoje rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, não temendo a Deus, reconhecendo como seu Criador ou mantendo o sábado, e, portanto, fecharam-se para receber a segunda e terceira mensagens. Ela diz: da mesma forma que os judeus crucificaram Jesus,
as igrejas crucificaram essas mensagens e, portanto, não têm conhecimento do caminho para o lugar mais sagrado e não podem ser beneficiados pela intercessão de Jesus lá. Como os judeus que ofereceram seus sacrifícios inúteis, eles ofereceram suas orações inúteis ao exemplo que Jesus deixou. E Satanás, satisfeito com o engano, assume um caráter religioso e leva as mentes desses cristãos professados para si mesmo, trabalhando com seu poder, seus sinais e maravilhas mentirosas, para prendê-los em sua armadilha. Alguns ele engana de uma forma e outros de outra. Ele tem diferentes ilusões preparadas para afetar mentes diferentes. Alguns olham com horror sobre uma decepção, enquanto eles prontamente recebem outra. Satanás engana alguns com o espiritismo. Ele também vem como um anjo de luz e espalha sua influência sobre a terra por meio de falsas reformas. As igrejas estão exultantes e consideram que Jesus está trabalhando, que Deus está trabalhando maravilhosamente para eles, quando é obra de outro espírito. A excitação vai morrer e deixar o mundo e a igreja em uma condição pior do que antes. Este é um aviso para nós. Precisamos ter cuidado e pedir a Deus que nos dê sabedoria e compreensão para que não sejamos enganados por Satanás. De acordo com a senhora White, muitos cristãos nominais serão chamados de seu estado morno e se tornarão fiéis durante os últimos dias. Mas eles precisam ter cuidado. Satanás sabe disso. E antes que a mensagem do terceiro anjo seja dada, aumentará a excitação dentro dos grupos religiosos apóstatas que rejeitaram a verdade e os convencerão de que Deus está do seu lado, quando na verdade ele não está. Mas há esperança. A senhora White explica. Satanás quer enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando para as igrejas, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão sua posição com o remanescente. Então, o que devemos fazer com essa informação? Como devemos entendê-la? É algo para a gente se preocupar? Embora seja importante estar ciente, não precisamos nos preocupar ou nos envolver em tentar nos salvar conhecendo cada detalhe dos últimos dias. É impossível saber de qualquer maneira. Deus é quem pode nos salvar através do sangue de Jesus. Tudo o que precisamos fazer é aceitar o sacrifício de Cristo e pedir a Ele sabedoria e discernimento. Amós, capítulo 4, versículo 12 diz: prepara-se para conhecer teu Deus. É um aviso dado ao mundo e a nós individualmente. A senhora White escreve: somos chamados a deixar de lado cada peso e o pecado que tão facilmente nos envolve. Há um trabalho para você fazer parceria com Cristo. Certifique-se de que seu prédio está na rocha. Não arrisque a eternidade com uma probabilidade. Você pode não viver para participar das cenas perigosas nas quais estamos entrando agora. A vida de ninguém está garantida por um determinado tempo. Você não deveria assistir a cada momento? Se você não examinar de perto o seu próprio eu e perguntar: o que será a eternidade para mim? O grande fardo de toda alma deve ser: meu coração está renovado? Minha alma está transformada? Meus pecados são perdoados pela fé em Cristo? Eu nasci de novo? Estou cumprindo o convite? Venha para mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e lhes darei descanso? Você conta todas as coisas, menos a perda para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus? E você sente que é seu dever acreditar em cada palavra que sai da boca de Deus? São todas ótimas perguntas. E note que o foco aqui não está em detalhes factuais, mas em assuntos do coração e da mente. Você está pronto para conhecer o seu Criador no final dos tempos e amanhã e na próxima semana? Nossa vida na Terra não é garantida, mas temos uma garantia de salvação, que é livre para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. Então passe um tempo com Ele hoje, conheça-o, leia sua Bíblia e ore. É fácil criticar os judeus que rejeitaram Cristo em sua primeira vinda. É fácil dizer: eu não teria feito isso. Mas muitos cristãos se encontram na mesma posição de rejeitar Cristo, sem sequer perceber. Senhora White diz: muitos pensam que o amam e não teriam negado como Pedro ou crucificado-o como fizeram os judeus. Mas Deus, que lê os corações de todos, testará esse amor por Jesus que eles professam sentir. Muitos que professavam amar Jesus e que derramavam lágrimas enquanto liam a história da cruz, ridicularizavam a boa notícia de sua vinda. Em vez de receber a mensagem com alegria, eles declararam que era uma ilusão. Meus amigos, a razão pela qual as pessoas foram enganadas na primeira vinda de Jesus é porque eles tinham uma falsa imagem de quem ele era, ou deveria ser. Mas se passarmos tempo com Jesus,
lermos nossas Bíblias e orarmos, Ele nos revelará seu verdadeiro caráter, para que não sejamos enganados. Jesus está voltando e Ele está voltando em breve. Vamos nos preparar e garantir que tenhamos uma relação pessoal e salvadora com Ele hoje. Mas não pare por aí. Proclame o que aprendeu aos outros. Em seu manuscrito 19, Ellen White escreve: a grande crise final está diante de nós, quando o destino de cada ser humano será decidido. Uma grande obra deve ser feita em dar a conhecer às pessoas as verdades salvadoras do Evangelho. Apresentar essas verdades é a obra da mensagem do terceiro anjo. O Senhor planeja que a apresentação desta mensagem seja a mais alta, maior obra levada adiante em nosso mundo neste tempo. Além disso, no manuscrito 199, ela proclama que as doutrinas mantidas pelos adventistas do sétimo dia são o Evangelho que Cristo disse que deve ir para todos os povos, línguas e nações. Em seu livro Parábolas de Jesus, página 415, ela escreve que os últimos raios de luz misericordiosa, a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo, é uma revelação de seu caráter de amor. Então, o que aprendemos quando juntamos tudo isso? As mensagens dos três anjos são o Evangelho, e o Evangelho é simplesmente a revelação do caráter de amor de Deus. Além disso, as crenças dos adventistas do sétimo dia são a própria essência deste Evangelho, centrado em Cristo. A mensagem final para o mundo não é fogo e enxofre, mas uma imagem de como Deus é bonito. E apresentar esta bela figura de Deus é a obra da mensagem do terceiro anjo. Não é simplesmente incrível? Amigos, eu oro para que durante essas apresentações vocês tenham chegado a um entendimento mais profundo das mensagens dos três anjos. Não como algo para ter medo, mas em vez disso, para revelar plenamente o amor do nosso Criador. Agora, cada um de nós cumpra a mensagem destes três anjos, proclamando esta maravilhosa verdade em toda a parte. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.